Capitão, o menino está preocupado e muito inquieto devido à quarentena que o porto nos impôs. O que te inquieta, menino? Não tens comida suficiente? Não dormes o suficiente? Não é isso, capitão. É que não suporto não poder ir à terra abraçar minha família. E se te deixassem sair do navio e estivesses contaminado, suportarias a culpa de infectar alguém que não tem condições de aguentar a doença? Não me perdoaria nunca. Mas para mim inventaram essa peste. Pode ser, mas e se não foi inventada? Entendo o que queres dizer, mas me sinto privado da minha liberdade, capitão. Me privaram de algo. E tu te privas ainda mais de algo. Está de brincadeira comigo? De forma nenhuma. Se te privas de algo sem responder de maneira adequada, terás perdido. Então quer dizer, segundo me dizes, que se me tiraram algo para vencer, eu devo privar-me de mais alguma coisa por mim mesmo? Exatamente. Eu fiz quarentena há 7 anos atrás. E o que foi que tiveste de te privar? Eu tinha que esperar mais de 20 dias dentro do barco. Havia meses que eu ansiava por chegar ao porto e desfrutar da primavera em terra. Houve uma epidemia. No Porto Abril nos proibiram de descer. Os primeiros dias foram duros. Me sentia como você. Logo, comecei a confrontar aquelas imposições utilizando a lógica. Sabia que depois de 21 dias deste comportamento se cria um hábito. E em vez de me lamentar e criar hábitos desastrosos, comecei a comportar-me de maneira diferente de todos os demais. Comecei com o alimento. Me impus comer a metade do quanto comia habitualmente. Depois comecei a selecionar os alimentos de mais fácil digestão, para não sobrecarregar o corpo. Passei a me nutrir de alimentos que, por tradição histórica, haviam mantido o homem com saúde. O passo seguinte foi unir a isso uma depuração dos pensamentos pouco saudáveis e ter cada vez mais pensamentos elevados e nobres. Me impus ler ao menos uma página a cada dia de um argumento que não conhecia. Me impus fazer exercícios sobre a ponte do barco. Um velho hindu me havia dito anos antes que o corpo se potencializava ao reter o alento. Me impus fazer profundas respirações completas a cada manhã. Creio que meus pulmões nunca haviam chegado a tamanha capacidade e força. Na parte da tarde era a hora das orações. A hora de agradecer a uma entidade qualquer por não me haver dado como destino privações graves durante toda a minha vida. O hindu havia me aconselhado também a criar o hábito de imaginar uma luz entrando em mim e me tornando mais forte. Podia funcionar também para as pessoas queridas que estivessem distantes. E assim, integrei também essa prática na minha rotina diária dentro do barco. Em vez de pensar em tudo que não podia fazer, pensava no que faria uma vez chegando à terra firme. Visualizava as cenas de cada dia, as vivia incessantemente e gozava da espera. Tudo
o que podemos obter em seguida não é interessante, nunca. A espera serve para subliminar o desejo e torná-lo mais poderoso. Eu me privei de alimentos suculentos, de garrafadas de rum e de outras delícias. Me havia privado de jogar baralho, dormir muito tempo e praticar o ócio, de pensar apenas no que me privara. Como acabou, capitão? Eu adquiri todos aqueles hábitos novos. Me deixaram baixar do barco muito tempo depois do previsto. Privaram vocês da primavera, então? Sim. Naquele ano, me privaram da primavera e de muitas coisas mais. Mas eu, mesmo assim, floresci. Levei a primavera dentro de mim e ninguém nunca mais me pôde tirá-la. Olá, gente. Eu sou Alex Calazans, sou trabalhador da Quinta de Luz, faço parte do corpo dirigente da casa e extraí esse texto do livro, deixe-me abrir aqui, O Amor nos Tempos do Cólera, do Gabriel Garcia Marques. Eu gostaria de, baseado nesse belo texto, conversar um pouco com vocês a respeito do momento que todos estamos vivendo. A respeito de algumas orientações da espiritualidade, do que nós podemos fazer para nos ajudar, do que nós podemos fazer por nós mesmos nesse tempo de isolamento, de afastamento social, de quarentena, onde a nossa casa espírita ela não está aberta na fisicalidade para receber os pacientes, digamos assim, que todas as semanas vão até nós, até a nossa casa, receber os tratamentos espirituais. Ela também não está funcionando internamente para os trabalhadores que fazem lá o desenvolvimento mediúnico e os estudos da codificação espírita. Nossa casa hoje está fechada, respeitando aí as orientações, as determinações sanitárias e de segurança em saúde que todos já sabemos de cor. Os tratamentos espirituais, eles continuam. Não na casa, como eu já disse, obviamente, eles continuam na casa de cada um de vocês. Todas as segundas, quartas e quintas-feiras, os médicos espirituais, os espíritos que se dispõem a cuidar de nós na Quinta de Luz, fazem aquilo que eles chamam de ronda. Eles vão até a casa de cada um de nós realizar os mesmos tratamentos que eles fazem lá na casa. E agora, a partir de então, nós estamos dando aí um pontapé inicial através das redes sociais, das mídias digitais, enfim, da internet, nos confraternizarmos, chegarmos até todos aqueles que frequentam a nossa casa e mais além, aqueles que queiram frequentar a partir de então, mesmo que esse contato se torne um contato via os veículos de comunicação que a internet favorece. Estamos aqui para trabalhar por vocês. Então, se a gente pega aí o texto que foi lido do Gabriel Garcia Marques, ele fala de um tempo onde houve uma quarentena, onde eles ficaram
cumprindo esse isolamento dentro de um navio num determinado porto. E ali o jovem, muito inquieto, recebeu do capitão todos aqueles ensinamentos, onde ele falou de alimentação, equilíbrio das emoções e dos pensamentos, exercício físico, hábitos saudáveis de leitura e estudo, o que beber e o do que se nutrir. Então a gente vai puxar essa ideia para unir a orientações que a espiritualidade já vinha realizando na casa antes desse período de isolamento e que continuou no contato que nós, principalmente os trabalhadores hoje que ocupam a dirigência da casa, nos contatos que nós pudemos ter para que montássemos toda essa estrutura pela internet, ter com eles, e eles reforçaram a ideia de levar, de que nós precisávamos levar essas informações até vocês. O consumo de água. Nós somos compostos 75% de água. Essa água precisa ser reposta, ela precisa ser renovada. O nosso trato digestivo gastrointestinal, ele transita no meio fluido. O seu trânsito depende de um meio fluido. Todas as reações metabólicas no corpo acontecem no meio fluido. E esse fluido, ele vem da água. Ele é a água. Então nós precisamos beber muita água nesse período. Quanto? Não é? Há uma dúvida de quanto fazer de água nesse para cada pessoa. Aliás, nós recomendamos, sou um profissional de saúde e recomendamos mais ou menos 40 ml por quilo de peso de água natural por dia, sem contar sucos, enfim, outras bebidas de água potável natural. 40 ml por quilograma de peso corporal. Esse peso, essa água, aliás, ela precisa ser diluída ao longo do dia. Não é que de repente uma pessoa que pese 50 quilos calcule que deva tomar 2 litros de água e ela tome 4 copos de 500 ml no dia. Não, não é assim. As recomendações do consumo de água são que mais ou menos a cada 15, 20 minutos nós tomemos 3 goles de água. E essa soma, ela deve dar, a gente pode arredondar essa conta para todas as pessoas, para não ficar tão diversificado, tão variado de pessoa a pessoa, entre 2,5 e 3 litros de água por dia, para todo mundo, tá certo? Entre 2,5. As pessoas mais encorpadas, maiores, né, de um maior peso corporal, 3 litros de água. Os mais magrinhos, 2,5 litros. Não deixando de ter na mente a seguinte disciplina: a cada 20 minutos, pelo menos, alguns goles de água, uns 3 goles de água. Isso nos torna habilitados a renovar a água que a gente tem no corpo e a se recompor diante dessa situação toda que estamos vivendo. A gente pode entrar mais nesse assunto, tem muita informação a respeito disso, informações energéticas, eu estou numa informação mais a nível nutritivo, mais informações energéticas, a gente vai aí, dependendo do quanto vocês requisitarem, né, a gente volta a esses assuntos. O que é que a gente vê enquanto necessidade do corpo
no que tange os alimentos e bebidas. Nesse tempo onde nós estamos nos movimentando menos, estamos mais quietos em casa, algumas pessoas ainda fazem muitos exercícios, enfim, já são dados a isso, mas a maioria não. A grande maioria esmagadora prefere ficar ali quietinho e não fazer nenhum tipo de exercício. Exercício a gente entra já, mas vamos falar dos alimentos e bebidas, então a gente precisa comer menos e selecionar bem o que comer. E dentro da acupuntura, os órgãos internos, eles participam diretamente das nossas emoções, no conceito dos meridianos, do trânsito de energia das emoções, em como a gente absorve essas emoções, os órgãos administram diretamente essas emoções. Cada órgão é revestido por uma malha etérica que faz com que trabalhe, aliás, o tempo inteiro para que ele não pereça. E a renovação dessa energia, ela vem também dos alimentos e bebidas. A bebida mais saudável para todo esse movimento que a gente já falou é a água natural, os 2,5 litros a 3 por dia. E no que tange os alimentos, é a alimentação viva. O que é alimentação viva? Fruta, verdura e legume. Então é isso, vem da alimentação viva, das enzimas contidas na alimentação viva. É uma fonte de energia e a gente precisa consumir bem esses alimentos, não é em demasia, mas a contento. Colocá-los como também principais. À noite, não come muito. Evita o consumo excessivo de açúcar, de bebidas alcoólicas. Tá? O açúcar em demasia, ele é um veneno para o corpo. O açúcar refinado, quando a gente põe na boca algo composto de açúcar refinado, que tenha na sua composição esse ingrediente, o corpo dá um pico de insulina, como se ele tivesse, semelhante, aliás, como se a gente estivesse botando na boca uma quantidade de veneno. Então, muito cuidado com isso. Como eu disse, à noite, não consome alimentos muito pesados. Depois das 9 horas da noite, não coma mais. Só água. Tente jantar no jantar. Ou alimentos aquosos, sopas, caldos, canjos. Esses são de mais facilmente digestão. O sono, ele precisa ser reparador. Durante a noite, nós excretamos não só hormônios, mas neurotransmissores, substâncias metabólicas, enfim, toda uma cascata de substâncias que participam da nossa regeneração, do nosso processo de reconstrução nos vários sistemas, tá? Desde o sistema excretores como o urinário e o intestinal, até a recomposição do nosso sistema nervoso. Quando a gente abre os olhos pela manhã, aí se deve dormir antes da meia-noite e acordar entre 6 e 8 da manhã. Então, quando a gente acorda esse horário, entre 6 e 8 da manhã, que a gente abre o olho, que os primeiros raios de luz batem nos nossos olhos, o nervo óptico capta esses raios, nós temos o disparo de comandos que fazem com que a gente se prepare para enfrentar o dia, se prepare para enfrentar tantas informações, tantos excessos que acontecem nos nossos dias, fazem com que nós estejamos aptos a enfrentar toda essa situação, aptos a enfrentar essa situação com maior sabedoria. O corpo
uma composição orgânica feita para o movimento. Nossos órgãos internos se beneficiam do movimento, nossas articulações se nutrem mediante o movimento, nossos músculos, que são a capa protetora que absorvem o primeiro impacto emocional, por isso que ele se tensiona, ele consegue se aliviar de várias tensões emocionais pelo movimento, pelo exercício físico. Hoje na internet, gratuitamente, a gente encontra várias recomendações. Se você não tem um tipo de lesão, uma lesão articular, uma hérnia de disco, uma lesão muscular ou algum tipo de alteração orgânica, vamos colocar de maneira geral, que você precise de recomendações específicas para exercícios, tá? Você pode seguir uma orientação mínima do que é colocado lá em alguma informação. Se você tem restrições, procure ajuda profissional. Tá? As pessoas, os profissionais estão aí, que lidam com essa área, estão aí na internet orientando as pessoas a fazer e tem funcionado muito bem. Então lembrem disso, nós precisamos de algum exercício físico, nós precisamos de movimento. Nós necessitamos também, e isso é essencial, de sol, gente. De sol na pele, tá? Na palma das mãos, numa área grande de pele, que seja o tronco, que seja o dorso, tá? Mas nós precisamos todos os dias de pelo menos, as pessoas de pele mais clara, 15 minutos de sol diretamente por dia. As pessoas de pele mais escura, de 30 a 40 minutos de sol. O horário da incidência do sol, onde ele tem a ação antisséptica, onde ele nos ajuda em comandos energéticos, que a gente pode se beneficiar bastante disso, a gente pode se nutrir, onde ele favorece uma melhor produção de vitamina D, favorece todo o corpo, a imunidade também, tá? É entre 10 da manhã e 4 da tarde. Para quem mora em apartamento, por exemplo, que a luz não incide diretamente, os raios de sol não incidem diretamente, mas vai ter aquele cômodo que tem aquela janela que fica mais iluminada. Serve. Para cuidar dos nossos pensamentos, eu recomendo meditação. Tem um pensamento hindu que ele diz, budista, perdão, que ele diz o seguinte, que o nosso racional muitas vezes atrapalha as nossas soluções, ou melhor, as soluções que o universo traz para nós, diante de muitos fatores da vida, diante de desafios. Nós ponderamos muito com o racional e acabamos não aproveitando grandes soluções que o universo nos traz, nos coloca no colo. Meditar é acalmar o racional e permitir que essas resoluções cheguem até nós. Se a gente fica lá fixado em celular, em imprensa, em noticiário o tempo todo, debatendo coisas que muitas vezes são fofoca, que não vão nos engrandecer nesse processo, não vão nos fortalecer, nos ajudar a enfrentar isso tudo. Então a mente, ela fica repetindo incessantemente aquela informação. Se a gente aprende a meditar, se a gente aprende a acalmar a mente, acalmar o racional, permitir que muita coisa se vá, permitir que do jeito que algumas sinapses, algumas informações foram geradas, elas possam ser também degradadas, isso vai nos beneficiar nesse momento bastante. Estaremos aí juntos, tá? Nessa trajetória, nesse desafio. E no final, nos encontraremos novamente na nossa casa, na nossa amada Quinta de Luz. Que assim seja, meus amigos. Eu gostaria de deixar com vocês apenas um pensamento que me acompanha a todo o tempo, que é uma fala do Chico Xavier, que o Chico Xavier usava. Na verdade, ele confessou que não era uma fala dele, mas ele
usava sempre e eu carrego comigo sempre aqui no ambiente que tornei na minha casa um ambiente de trabalho. Isso também passa. Muito bem, meus amigos.